Este é o projeto que nós vamos construir neste tutorial. É um componente de lembrete de aniversário que exibe cinco notificações de aniversário com a imagem da pessoa, o nome e a idade. E a parte iterativa desse projeto é que se nós clicarmos aqui nesse botão limpar tudo, ele limpa a lista de pessoas aniversariantes. Portanto, é esse projeto que nós vamos construir agora. Para escrever o nosso código, nós vamos utilizar este editor de códigos. Você consegue acessar ele no site cs50.dev. E aí, para você poder acessar, você precisa criar uma conta no github.com. Portanto, criem uma conta no github.com e depois, com a sua conta em mãos, com a sua conta logada, você vem aqui no site cs50.dev, clica aqui em login e aí você consegue, com a sua conta do GitHub, acessar o editor de códigos. E aí, quando você acessar, vai ser esse editor de códigos. Esse editor de códigos aqui é o VS Code, só que online, né? E aí, quando você acessar com sua conta do GitHub, você vai ser redirecionado para um endereço com um nome diferente, vai ser um nome diferente do nome que eu tenho aqui, mas que será o nome desse seu ambiente virtual de programação. E aí, para começar a criar o nosso projeto React, eu vou escrever aqui npx espaço create -react -app espaço lembrete de aniversário. Esse é o nome do nosso projeto. Eu vou apertar Enter e quando eu apertar Enter, o meu terminal vai falar aqui que eu preciso instalar os seguintes pacotes para poder executar esse comando aqui. O nome do pacote se chama Create React App. É o aplicativo que nós utilizamos para criar projetos React. Eu vou apertar Enter para confirmar. E aí vai passar algum tempo, ele vai instalar a ferramenta Create React App e vai criar um projeto React numa pasta chamada lembrete de aniversário. E aí, esse projeto ele será criado com vários arquivos iniciais. Nós não vamos precisar de todos os arquivos, portanto, nós vamos deletar alguns deles que nós não teremos necessidade. Vou esperar acabar de instalar. Portanto, agora tanto a ferramenta Create React App, tanto o projeto em si, quanto tanto o aplicativo em si foram criados. Agora eu tenho aqui a minha estrutura de pastas do projeto Lembrete de Aniversário. E se eu vim aqui dentro da pasta src, nós vemos aqui vários arquivos iniciais que foram criados para esse projeto. Antes de começar a excluir alguns desses arquivos que nós não vamos utilizar, primeiramente eu vou rodar a nossa aplicação. Portanto, aqui no terminal eu vou digitar ls para listar os arquivos que eu tenho no meu diretório atual. Ele me informa que eu tenho somente uma pasta chamada lembrete de aniversário, que é exatamente o que nós temos aqui. E aí eu vou digitar aqui cd espaço lembrete de aniversário para entrar dentro dessa pasta. E agora, aqui dentro da pasta do nosso projeto, eu vou digitar npm espaço start. É esse comando que vai iniciar, que vai rodar o nosso projeto. E, portanto, agora eu tenho aqui, depois de algum tempo, o meu navegador, ele abre esse projeto inicial React, que basicamente exibe a logo aqui do React, assim como uma mensagem aqui dizendo edite o arquivo src/app.js e salve para recarregar. E aqui também tem um link para a documentação do React. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui será a seguinte. Eu vou expandir aqui, eu vou abrir aqui a pasta lembrete de aniversário, vou abrir a pasta src e vou apagar alguns arquivos que nós não vamos utilizar. Primeiramente, nós vamos apagar
o arquivo setup tests, portanto eu vou clicar nele e apertar a tecla delete para excluir. Vou fazer a mesma coisa com o report web vitals. Vou fazer a mesma coisa com o logo.svg. O arquivo index, nós precisamos dele, ele é o arquivo que monta, por assim dizer, o nosso projeto React. Mas aqui no arquivo index.js, eu vou remover algumas linhas de código. Primeiramente, eu vou remover essa linha O5 aqui, porque o arquivo report web vitals já não existe, eu excluí ele. E eu vou remover também essa seção aqui embaixo que utiliza a função report web vitals. Portanto, essas duas partes do arquivo eu vou remover. Além disso, eu vou remover o arquivo app.test.js e vou remover o arquivo app.css. Em seguida, aqui no arquivo index.js, eu vou... Ou melhor, no arquivo app.js, eu vou remover essas duas linhas aqui no topo. E vou remover todo esse conteúdo aqui da página e vou criar simplesmente uma tag p com o título lembrete, com o texto lembrete de aniversário. Eu não preciso salvar o arquivo porque esse ambiente de desenvolvimento aqui online, ele salva automaticamente os arquivos para a gente. E aí, para eu poder visualizar essas alterações que nós fizemos, eu vou atualizar aqui a página e nós poderemos ver o texto lembrete de aniversário sendo exibido aqui. Se eu vim aqui no meu editor de códigos e digitar Ctrl J, ele exibe novamente a nossa janelinha aqui de baixo, que tem várias abas, incluindo a aba do terminal. E eu posso ver aqui que o nosso projeto continua, o nosso servidor do projeto, que nos permite visualizar aqui, ele continua rodando. Se eu quiser encerrar esse servidor, eu clico aqui no terminal e digito Ctrl C, e aí ele vai cancelar, ele vai terminar o servidor, e aqui não vai mais funcionar. Se eu quiser executar novamente, eu digito npm espaço start, dentro da pasta lembrete de aniversário, e ele vai novamente rodar o nosso projeto. Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer será criar as regras CSS que vão dar vida ao nosso projeto. Portanto, vamos fazer isso. Aqui no arquivo index.css, primeiramente, eu vou remover tudo aqui e vou fazer o seguinte. Eu vou selecionar todos os elementos da página através do asterisco e vou definir aqui margem igual a 0, padding igual a 0 e box sizing igual a border box. Em seguida, no corpo da página, eu vou definir família de fonte igual a Open Sans. Se Open Sans não estiver disponível, eu quero Helvetica Neue ou então a fonte sans serif que estiver definida como padrão. Além disso, eu vou definir o fundo como sendo esta cor aqui. Vai ser um cinza, vai ser um rosa claro. E aí, se eu salvar o arquivo, ou melhor, o arquivo já foi salvo, né? Se eu atualizar aqui a página, vamos ver se aparece. Nós vemos aqui a página com o fundo rosa. Portanto, nós sabemos que o nosso arquivo index.css está corretamente conectado aqui no arquivo index.js. Em seguida, eu vou escrever o seguinte. Eu vou selecionar, eu vou definir a cor do texto como sendo essa cor aqui, vai ser um azul escuro. A altura da linha, line height, eu quero 1.5. E
tamanho da fonte, font size, eu quero 0.875 rem. Em seguida, para a classe seção, eu quero largura igual a 90% a largura da tela do usuário. Margem eu quero 0 vertical e automática horizontalmente. E largura máxima eu quero 1170 pixels. Quando a tela do usuário tiver uma largura mínima, min width, igual a 992 pixels, eu quero que a classe seção tenha uma largura igual a 95% a largura da tela do usuário. O elemento main, eu quero que tenha altura mínima, min height, igual a 100% a altura da tela do usuário. Modo de exibição, eu quero que seja flexível. Justificar conteúdo, eu quero centro. E alinhar itens, eu quero centro. E aí, para a gente poder ver estas regras de estilo em ação, deixa eu acabar de escrever as regras de estilo primeiro. Vou escrever todas, depois a gente cria os elementos. Para a classe recipiente, eu quero largura igual a 90% a largura da tela do usuário. Margem, eu quero 5 rem verticalmente e 0 e 0 horizontalmente. Largura máxima, eu quero 450 pixels. O fundo, eu quero que seja cor branca. Curvatura da borda, eu quero 0.25 rem. Padding, eu quero 1.5 rem verticalmente e 2 rem horizontalmente. E sombreamento da caixa do elemento, eu quero 0,5 pixels, 15 pixels. E a cor vai ser a cor preta. E com uma opacidade 0.4. Em seguida, para o elemento H3, que estiver dentro do elemento com a classe recipiente, eu quero peso da fonte normal. Transformação de texto, eu quero nenhuma transformação. Margem na parte de baixo do elemento, eu quero 2 rem. Para a classe pessoa, eu quero modo de exibição igual a grade. Template das colunas da grade, eu quero largura automática para a primeira coluna e largura 1fr para a segunda coluna. Espaçamento entre as colunas, eu quero 0.75 rem. Margem na parte de baixo, eu quero 1.5 rem. E alinhar itens, eu quero centro. Em seguida, para o elemento MG dentro da classe pessoa, eu quero largura igual a 75 pixels, altura igual a 75 pixels, encaixamento do objeto imagem, eu quero que cubra o seu elemento pai. Curvatura da borda, eu quero 50%. E sombreamento na caixa do elemento, eu quero 0, 5 pixels, 15 pixels.
e a cor será a cor preta e com 0,5 de opacidade. Para o elemento H4, quando estiver dentro da classe pessoa, eu quero margem na parte de baixo do elemento igual a 0,35 rem. Para o elemento P, quando estiver dentro da classe pessoa, eu quero margem bottom, margem na parte de baixo igual a 0. E por fim, para o elemento botão, quando estiver dentro da classe recipiente, eu quero vai ser a classe container. E aqui, em vez de recipiente, vai ser container. E aqui também. Vai ser o elemento container que vai conter os outros elementos. E, portanto, para o elemento botão, quando estiver dentro da classe container, ele vai ter a propriedade color igual a cor branca. Modo de exibição vai ser bloco. Largura vai ser 100%. Cor da borda vai ser transparente. Cor de fundo vai ser essa cor aqui. Margem vai ser 2 rem na parte de cima. Automática do lado direito, 0 na parte de baixo. E automática do lado esquerdo. Efeito de transformação do texto, eu quero capitalize, primeira letra de cada palavra maiúscula. Tamanho da fonte, eu quero 0,2 rem. Padding, eu quero 0,5 rem verticalmente e 0 rem horizontalmente. Espaçamento entre as letras, eu quero 0,5, 0,1 rem. E curvatura da borda, eu quero 0,25 rem. Outline, que é aquela borda extra quando o elemento está focado. Eu quero 1 pixel, sólida. A cor vai ser essa cor aqui, com 242 de vermelho, 188 de verde, 178 de azul, e a opacidade será 0,8. E por fim, eu quero cursor ponteiro. Portanto, agora nós temos as regras de estilo CSS. E aí, em seguida, o que nós vamos fazer será criar um arquivo para armazenar os dados dos nossos aniversariantes. Portanto, aqui eu vou expandir o explorador de arquivos. Aqui dentro da pasta src, eu vou criar um novo arquivo chamado dados.js. E aí, nesse arquivo eu vou exportar default. E aí eu vou exportar um vetor, que vai ser um vetor de objetos. Esses objetos eles terão ID. No caso, o primeiro objeto vai ser ID1. O nome vai ser Maria Joaquina. A idade vai ser 29. E a imagem vai ser essa imagem aqui, ó. Eu vou copiar da minha colinha. E vou colar aqui. Vai ser esta imagem aqui. Se eu acessar no navegador, é essa imagem aqui que vai ser da nossa primeira pessoa. E aí, eu vou fazer o seguinte, ao invés de copiar e colar, ao invés de digitar caractere por caractere, cada objeto que vai representar um dos aniversariantes, eu vou simplesmente copiar e colar da minha colinha. Portanto, eu vou copiar aqui
Vou colar. E, portanto, aqui nós temos mais um aniversariante. Esse aqui é a imagem. E aí eu vou simplesmente mudar o nome dela aqui para ficar um nome mais aportuguesado. Portanto, vou dar o nome de Letícia Campos. Eu vou pegar o próximo objeto pessoa. Que é essa pessoa aqui. Cadê? Essa pessoa aqui. Vou chamar de Pedro Silva. Vai ter essa pessoa aqui também. E por fim, nós teremos esta última pessoa. Portanto, agora nós temos o nosso vetor de objetos, cada objeto representando um aniversariante com as propriedades ID, nome, idade e imagem. E aí, o que nós vamos fazer será o seguinte. Primeiramente, eu vou vir aqui no arquivo app.js, que representa o ponto que representa o nosso aplicativo, né? O arquivo app é ele que é montado, por assim dizer, como sendo o aplicativo do nosso projeto. Aqui no arquivo index, no caso aqui, nós temos o arquivo app, né? O componente app sendo montado aqui. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte, primeiramente, eu vou importar dados a partir de... E aí eu vou especificar aqui, ó, dados. E aí, aqui dentro do componente app, eu vou criar um objeto de estado, né, usando o hook useState. E aí, para eu poder usar esse hook para criar uma propriedade, por assim dizer, do meu componente aplicativo, eu preciso importar useState a partir de React. E, portanto, isso vai nos possibilitar utilizar o hook, a função useState. E aí, eu vou passar aqui dados como sendo o valor inicial para esse objeto estado, e eu vou armazenar ele em uma constante que vai ser um vetor com dois elementos. O primeiro elemento serão os dados em si, e aí eu vou chamar eles de pessoas, né? E o segundo elemento será uma função que nós vamos utilizar para definir o valor do objeto pessoas. E aí eu vou chamar essa função de definir pessoas. Portanto, pessoas são os dados em si. Definir pessoas é a função que nós vamos utilizar para alterar o valor desse objeto pessoas. E aí, aqui dentro do retorno da função app, eu vou retornar o seguinte. Eu vou retornar o elemento main. Dentro desse elemento main, eu vou criar um elemento sessão, especificando o atributo className igual a container, é aquela classe do CSS que nós criamos anteriormente. E aí, dentro aqui do elemento sessão, eu vou criar um elemento h3, encaixando aqui de forma dinâmica pessoas.length. Length é o nome do atributo de vetores que retornam o número de elementos no vetor. E eu vou encaixar aqui o texto aniversários. Aniversários hoje. E aí, se eu atualizar aqui a página, nós veremos
5 aniversários hoje. Nós vemos 5 porque 5 é o número de elementos que tem no vetor dados, né? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Portanto, é por isso que nós vemos 5 aqui. Em seguida, eu vou encaixar aqui um componente chamado lista, passando como propriedade pessoas o valor pessoas, no caso, esse pessoas aqui é essa propriedade aqui que nós definimos. Esse pessoas aqui é o atributo, é a propriedade pessoas que o componente lista espera receber. Esse componente listas, ele ainda não existe. Portanto, vamos criar ele. Aqui no explorador de arquivos, eu vou criar um novo arquivo chamado lista.js. E aí aqui eu vou criar uma constante chamada lista, que vai ser uma função, que vai retornar simplesmente um parágrafo com o texto lista. E aí aqui no final eu vou exportar default lista. E aí quando eu atualizar aqui a página, nós veremos nós não vemos nada aqui, mas é porque nós criamos o componente lista, mas nós não importamos ele aqui no arquivo app.js, exatamente. Aqui na linha 10, nós estamos utilizando o componente lista, mas nós esquecemos de importar ele aqui em cima, e é algo que nós precisamos fazer. Portanto, aqui eu vou digitar import lista from ./lista. E agora, quando eu atualizar a página, nós veremos aqui o texto lista. E esse texto aqui, ele vem do componente lista que nós acabamos de criar. E aí, o que eu vou fazer é o seguinte, ó, lista, ele recebe aqui dentro dos parênteses um objeto em que cada propriedade desse objeto é uma propriedade que foi definida aqui quando o componente foi utilizado. Portanto, aqui dentro das chaves, nós temos acesso à propriedade pessoas que foi definido. Portanto, aqui eu vou especificar que o componente lista recebe dentro do objeto que representa as suas propriedades, né? Ele recebe uma propriedade chamada pessoas. E aí, eu vou fazer o seguinte, ao invés de simplesmente retornar o texto lista, eu vou retornar o seguinte, ó. Eu vou retornar dentro de um fragmento, eu vou primeiramente mapear, eu vou percorrer o vetor pessoas através do método map para poder transformar cada um dos elementos do vetor pessoas de determinada maneira, e a forma que eu vou transformar eles vai ser a seguinte. Eu vou primeiramente, a função que vai ser executada, né, para cada um dos elementos do vetor pessoas, vai receber como argumento cada um dos elementos, e aí eu vou chamar esse elemento de pessoa. E aí, pessoa, eu vou fazer o seguinte, eu vou desestruturar ele em suas propriedades individuais, que são ID, nome, idade e imagem. E aí, agora que eu desestruturei o objeto pessoa em suas propriedades individuais, eu vou retornar o seguinte, vai ser um artigo. E aí, como eu estou utilizando o método map, o método map exige que cada um dos componentes, né, cada um dos elementos que é retornado aqui, nós precisamos especificar no elemento raiz, né, no elemento pai de todos os elementos que vão estar aqui dentro, nós precisamos especificar no elemento pai uma propriedade chamada key, que tem que ser igual a um código identificador individual para cada elemento. E isso é para propósitos de performance. E aí, como nós temos aqui, eu poderia, por exemplo, utilizar a propriedade nome, se cada elemento aqui possui um nome
único. É importante que essa propriedade key seja um identificador único para cada elemento. Eu poderia utilizar nome, por exemplo, porque eu sei que cada pessoa aqui tem um nome único. Mas, por exemplo, se nós tivéssemos mais de um elemento com o mesmo nome, por exemplo, Maria Joaquina, aqui também, eu já não poderia utilizar a propriedade nome como sendo, como sendo a propriedade key aqui do item que é retornado pelo método map. Mas nós temos a propriedade D, que é uma propriedade única, e normalmente sempre é uma propriedade única, né? É para isso que serve a propriedade D de objetos em programação. Portanto, vamos utilizar a propriedade D como sendo o valor da propriedade key. A palavra key em inglês significa chave. E aí, além disso, eu vou especificar class name, nome de classe, vai ser igual a pessoa, que nós criamos também lá no CSS. E aí, dentro desse elemento article, eu vou criar uma tag img com o atributo src igual a imagem e o atributo alt igual a nome. E abaixo desse elemento img, eu vou criar uma div. Dentro dela, eu vou ter um elemento h4 encaixando dinamicamente o nome da pessoa. E vou ter um elemento p encaixando dinamicamente a idade. E aí fora aqui, eu vou encaixar o texto anos. E, portanto, agora nós temos o nosso componente lista pronto. Eu vou atualizar aqui a minha página para poder visualizar esses elementos. Portanto, agora nós temos aqui cada uma das pessoas, né, sendo exibida aqui. E aí tem algumas regras de estilo que eu esqueci, mas que daqui a pouco nós vamos criar elas. O que nós precisamos configurar agora é o botão de limpar todas as notificações de aniversariantes. É um botão que vai vir aqui embaixo. Portanto, no arquivo app.js, depois do componente lista, eu vou criar um elemento botão com o texto limpar tudo. E aqui no elemento botão eu vou definir a propriedade onClick, que vai especificar uma função que será executada quando o botão for clicado. E aí, essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai chamar a função definir pessoas, passando um vetor vazio como sendo argumento para ser definido como valor da propriedade pessoas. Eu vou atualizar essa página. Nós veremos aqui embaixo o botão limpar tudo. E aí, quando eu clicar aqui, nós veremos todos os aniversariantes sumirem. Porque aqui, porque nós definimos aqui no código que quando o botão limpar tudo ele é clicado, né, aqui na propriedade onClick, a gente executa essa função aqui. E o que essa função faz? Ela chama o método definir pessoas, ela chama a função definir pessoas, que é a função que nós utilizamos para definir o valor da propriedade pessoas, e nós estamos passando um vetor vazio como sendo o valor que nós queremos atribuir à propriedade pessoas, ao objeto pessoas. E, portanto, dessa maneira, pessoas vira um vetor vazio, e é por isso que nós não vemos mais nenhum aniversariante aqui. Deixa eu atualizar essa página. Existem algumas regras de estilo que eu esqueci de definir aqui. E elas são as seguintes. Aqui no arquivo index.js, eu vou definir o seguinte aqui. Ó. Eu vou definir... Deixa eu ver aqui, primeiramente. Aqui no nosso código, nós estamos utilizando o elemento H3. Aqui no componente lista, nós estamos utilizando o elemento H4 e o elemento P. Portanto, são esses três que nós precisamos estilizar. H3, H4 e P. Portanto, aqui no arquivo index.css, eu vou selecionar elemento H3, elemento H4,
e vou especificar letter spacing, espaçamento entre as letras, igual a 0.1 rem. Transformação de texto. Primeira letra de cada palavra maiúscula. Altura da linha 1.25 e margem na parte de baixo igual a 0.75 rem. E aí, se eu atualizar a página, nós vemos essas regras de estilo sendo aplicadas, são regras de estilo bem sutis. E aí eu vou selecionar aqui, ó, elemento H3, eu quero tamanho da fonte igual a 0.25 rem. E aí, se eu atualizar aqui, nós vemos aqui o elemento H3 com texto maior. Elemento H4, eu quero tamanho da fonte igual a 0.875 rem. E elemento P, eu quero margem na parte de baixo igual a 0.25 rem. E cor do texto, eu quero essa cor aqui. E aí, quando eu atualizar a página, nós veremos aqui a cor do texto, ela está mais cinza, né? É essa cor aqui. E aí, eu vou definir algumas regras de estilo para quando a tela do usuário estiver um pouco menor, assim, para tornar o nosso site um pouco mais responsivo, né? No caso aqui é o mesmo tamanho independente da largura da tela do usuário. Portanto, vamos definir algumas regras de estilo para tratar disso. Aqui eu vou escrever o seguinte, ó, @media screen end, largura mínima igual a 800 pixels. Eu quero o seguinte, ó, elemento H3, eu quero font size igual a 2.5 rem. E aí, quando a largura da tela for menor que, for no mínimo 800, ele aumenta o tamanho. Olha lá, ó. E além disso, eu vou especificar aqui, ó, elemento H4, eu quero tamanho da fonte, font size igual a 1 rem. E aí, quando atualizar a página, nós vemos que ele também aumenta, o nome aqui dos aniversariantes, né, também aumenta. E eu vou selecionar aqui o body para que tenha tamanho da fonte igual a 1 rem. E, por fim, eu vou selecionar o elemento H3 e o elemento H4 e vou definir a altura da linha igual a 1. E, portanto, agora, quando eu atualizar essa página, nós veremos essas regras de estilo sendo aplicadas. E o botão limpar tudo continua funcionando. Portanto, este é o projeto de lembrete de aniversário e eu vejo vocês no próximo tutorial.